Para agora, tudo que você está fazendo, vem aqui comigo no canal aprender esses vasos incríveis no efeito renda. Fácil de fazer, com materiais que você tem em casa. Olha que espetáculo! E detalhe, quando você pegar o jeitinho de fazer, você vai fazer e vender muito e decorar também. Olha a riqueza dos detalhes dessas peças que você faz com moldes caseiros, gente, efeito renda. Esse vídeo incrível, a gente vai precisar de um contramolde desses daqui, fofo, que muita gente descarta, joga fora. Guarda a tampinha que a gente vai usar, essa com esse desenho é melhor ainda. Você vai precisar untar e vai precisar de um contramolde. Esse aqui é aqueles potinhos de sorvete que eu cortei. O que é importante, marcar o fundo, ó. Eu tirei ele mais ou menos aqui. Eu preciso deixar 1 centímetro mais ou menos de fundo, eu sempre gosto de falar. Você nunca encosta ali. Então, você vai deixar mais ou menos aqui, ó. Que aqui eu sei a profundidade que eu posso descer. Untei essa parte, untei aqui. Agora, eu quero fazer textura nesse pote. A gente vai precisar dessas toalhinhas, aproveitar toda essa renda linda aqui de fora. Você pode fazer com argamassa. A primeira peça eu vou fazer de gesso, que é para você aprender, que aí você não perde material. Então, a dica que eu dou, a primeira peça faz com gesso, depois que você pegou o jeitinho, aí você faz de argamassa, que é o mesmo processo. A diferença de você usar uma argamassa ou até um cimento é o tempo de secagem. Gesso é meia horinha, tá pronto. Gesso pedra 1 hora, argamassa 24 horas e com textura eu aconselho deixar aí 48 horas. Correto? Então, a gente vai usar o gesso. Qual é o primeiro passo? Eu vou cortar a parte da renda. Você observa bem que eu já fiz esse erro. A renda, ela tem 2 lados. Um ladinho mais alto, que é o lado da textura, e o outro lado mais liso. Então, a gente vai colocar isso aqui por dentro. Então, é assim, gente. Quanto mais renda aparecer no seu trabalho, mais bonito fica. Eu vou tentar emendar, porque a minha toalha já tá cortada, que eu já usei. Então, olha, eu vou usar essa parte aqui, ó. Eu vou recortar, tá vendo? A pena que ela não é inteira. Mas eu vou colocar aqui, ó, a renda. Aí, como ela não vai dar o contorno todo, porque ela tá cortada, e corta. Essa parte é uma pena, mas não vai aparecer nada. Então, eu vou cortar ela inteirinha aqui, ó. Olha, cortei, tá vendo a parte que eu quero usar? Então, isso aqui vai ser colocado ali, ó, por dentro. Aqui ficou grande ainda, ó. Vou ter que tirar um pouquinho. Melhor cortar mais e ir tirando excesso do que cortar menos e faltar. Então, eu vou cortar esse beiral aqui ainda, ó. Olha, então, eu medi por fora, cortei, tá vendo aqui, ó. Lembrando vocês, para não fazer como eu, essa parte mais grossa por dentro. Ó. Aí, vai ficar um pedacinho para emendar aqui, que eu vou recortar e vou emendar aqui. Então, eu vou pegar o restinho da minha toalha, vou medir aqui, ó, eu acredito que dá 1 palmo, eu vou cortar mais, depois eu tiro o excesso, ó. Gente, lembrando vocês, tem 2 modelinhos dessas toalhas, deixa eu mostrar a diferença. Essa aqui é mais fácil para tirar. Essas daqui, esse daqui é tipo o suplá que fala, né, para pôr debaixo do seu prato, uma mesa decorativa. Essas daqui são toalhas inteiras de renda, de plástico, só que elas são mais fininhas. Então, ela é mais fácil você perder dentro da massa, você tá vendo, ó? São bem fininhas. Essas daqui são mais durinhas, então é melhor, que aí você não perde a renda dentro da massa. Então, essa eu vou colocar aqui. E essa eu vou emendar ela aqui, ó. Então, eu vou ver mais ou menos, vai ficar um excesso. Primeiro eu vou acertar essa e depois eu vou tirar o excesso dela aqui. Antes de eu cortar lá, o que que eu vou fazer? Para mim não errar, eu vou pegar esse lado, que vai ser da textura, que eu vou colocar, que é o lado brilhante, mais grosso vai ficar aqui. Então, para não ter erro, vou pegar o lado contrário, cola de silicone, dessas de EVA que a gente fala, né? Eu vou passar com a mão para colar ali. Passar no dedo mesmo. Só vou esfregar, gente, ó, as pontinhas, tá vendo? Pra ela não sair do lugar. Porque como eu passei óleo, eu não sei nem se ela vai colar.
Eu vou tentar dar uma coladinha. O certo é não untar. Falar a verdade, até esqueci. Que a técnica que eu quero ensinar pra vocês é colar a toalhinha pra você não perder ela dentro da massa. Aí a gente vai esperar um pouco o ponto de grude dela pra colar ali, certo? Então, sem erros, o lado da textura pro lado de dentro. E agora eu vou tentar deixá-la colada. Eu vou passar um pouquinho aqui, ó, onde ela não tá querendo grudar. Coloquei um pouquinho de cola aqui. Olha lá, grudou. Agora eu vou colar esse pedacinho e fazer a massinha de gesso aqui. Mesma coisa. A mão tá com um pouco de silicone. Então, eu aconselho você, gente, esse molde não é difícil de desenformar. Não unta, não. Pra você pegar o jeito. Então, nesse momento, eu não vou mexer, eu não vou pôr a massa de gesso, eu vou deixar paradinho aí, ver onde tá soltando, passa mais um pouquinho da cola de silicone, espera dar uma secadinha, espera meia horinha, uma horinha, e a gente vai preparar a massa e colocar o contramolde. O sol aqui de 40 graus para tentar filmar para vocês e ficar tudo bem explicadinho. Coladinho vai ficar do lado, o meu contramolde já coloquei minhas pedrinhas, e agora a gente vai colocar o gesso. O gesso depende da quantidade que você for fazer, ou melhor, do tamanho do seu molde. Olha, meu baldinho tá meio apertadinho, mas é só para vocês terem uma ideia. Eu coloquei, deu 1 quilo de gesso, para aquele tamanho do molde ali. Então, a gente vai acrescentando água, faça tranquilo, não precisa de desespero, que dá tempo. Eu vou colocar água, só vou adiantar o vídeo até formar o pontinho de creme e derramo lá. Mas deixa tudo pertinho, o seu molde aqui coladinho, o seu contramolde, para não acontecer de você ficar desesperado procurando as coisas. Eu falo isso porque já aconteceu comigo. Gente, isso aqui nessas horas é excelente. Deixa eu ver se tá filmando, ó. Se faltar, depois você derrama ali um pouquinho. Vou tentando só afundar mais um pouquinho e já vou parar de mexer, ó. Pronto, não vou mexer mais. Vai ficar aqui, daqui uma horinha a gente desenforma junto. Gente, hoje o sol tá de rachar mamona. Vou deixar aqui, ficou bem grossinho, então não tem perigo assim de quebrar. Deixa eu tirar essas coisas pra... Quero bastante sol pra vocês enxergarem mesmo. Bom, aqui é fácil tirar porque ele é molinho, eu acredito que seja, né? Beleza, saiu, ficou algumas bolinhas ali dentro. Agora aqui, gente, como eu colei aqui e aqui ficou a renda colada, então, mas não tem jeito. Como ficou coladinho, ele não saiu. Eu não quero perder aqui e mostrar pra vocês a textura. Então, eu vou abrir um pouquinho, porque não tem jeito, né? Eu colei a textura, como que eu vou reaproveitar? Ó, tá vendo? Ó, tem cola, ele não ia sair. Então, eu vou ter que arrancar o plástico só pra depois arrancar a textura. Bom, agora eu quero aproveitar o sol, o encontro das duas tá aqui. Então, eu já vou abrir aqui. Olha isso, gente. Deixa eu pegar aqui e tentar focar bem. Pra ver se tá aparecendo. Peraí. O sol tá tão quente, eu não tô enxergando nem o celular, gente. Olha que pena, ficou afundadinho, né? Tem que aparecer um defeitinho.
essa aqui é aquela emenda que eu fiz. Gente, perfeito. Olha esse lado. Parece um bolo. Gente, eu vou pra sombra. Não vou cozinhar igual um bolo mesmo. Olha, ficou 24 horas parado pra mim poder fazer o lixamento, o acabamento. Gente, eu particularmente amei esse efeito da renda. Olha que show que ficou. Então, eu vou dar uma lixadinha aqui, ó. Ficou bastante rebarba. Mas antes de eu lixar, eu vou dar outra ideia agora bem rapidinho. A mesma mistura, o mesmo efeito. Eu vou cortar esse aqui e vou mostrar pra vocês qual a ideia desse daqui. E vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar um pouco de renda, só que eu vou tentar fazer um vasinho agora com os pezinhos dentro do gesso. Cortei. Gente, cortei super reto, olha. Vou cortar ela aqui, só que eu não vou usar o fundo, porque na hora de tirar isso aqui eu já fiz muita peça. Isso aqui não sai, gente, ele é muito duro e ele gruda. Então, eu vou usar essa parte aqui mais molinha. E vou fazer o fundo aqui com um plastiquinho no fundo, pra poder soltar melhor. Porque senão até essas partes aqui, ó, ela vai grudar na massa e não vai sair. Então, eu vou usar só o contorno dela. Olha, pra vocês entenderem. Eu furei aqui, eu vou tirar aqui e aqui. Isso aqui gruda que é uma beleza. Olha, então eu vou fazer um fundinho aqui, eu vou pôr fita crepe mesmo. E eu vou deixar até meio abertinho, gente, eu vou fechar também com a fita crepe, pra na hora que eu for tirar, eu abrir ele e tirar, fica mais fácil. Pra baixo, ó, ele não pode sair, ele tem que ficar mais ou menos aqui. Então, eu vou fazer um falso fundo que fala pra cobrir de massa. Pra depois a gente pôr os pezinhos, tirar e esse lado ficar a boca do nosso vaso. Então, eu preciso deixar esse contramolde aqui, ó, pra baixo. Se ele tá minha vida e eu não gastar, eu peguei, eu tenho vários potinhos que eu guardo, plástico descartável. Eu vou recortar, marcar com uma canetinha e vou colar com fita crepe. Pode ser com cola quente, tá? Pode ser, mas eu vou fazer com fita crepe. Ó, marquei, vou colar aqui. Minha massa. Esse copinho, qual é a função dele? Eu vou colar lá. Quem já viu, comenta aí esses vasinhos que a gente cola um contramolde e cobre com a massa. Só que o que eu vou tentar fazer? Fixar alguns pezinhos aqui, 4 pezinhos. Então, eu vou colar bem no meio, pode abusar da cola quente ali, ó. Que é pra na hora que a gente tirar esse contramolde, a textura, isso daqui virar e a gente tirar esse fundinho aqui depois. Vai dar um trabalhinho, mas o importante é ficar bonito e diferente. Coloca nos comentários quem é inscrito, quem gosta do canal, de onde vocês estão falando. Adoro que o pessoal coloca de onde é e o que vocês gostariam de ideias aqui. Bandeja, vaso, quadro, o que vocês quiserem. Antes de colarmos qualquer coisa, a gente já vai definir a textura. Essa toalhinha, aquela que eu falei pra vocês, que ela é bem molinha. Normalmente, a gente compra elas assim, gente, por metro, ó. Eu vou tentar com ela. Aquela mais durinha, né? Essa daqui minha é bem antiga, tá até amarelada, ó. Então, elas são molinhas. Nossa, essa é linda também, tem cada flor, olha. Mas eu já cortei, vou deixar pra próxima. Então, agora com a cola DVA... eu vou colocar, lembrando que essa parte é a parte de cima, então capricha nesse beiral. Qualquer coisa a gente lixa também. Então, essa rendinha aqui, vê se tem um lado, parece que esse é liso, esse é mais grosso, então lembrando que a textura eu vou colar assim, ó. Cola bonitinho, eu vou colar uma parte aqui pra facilitar e a outra parte aqui, ó. Olha, uma dica, não adianta o vídeo, pra quem gosta de fazer essas ideias que eu posto aqui. O que acontece? Ficou lindo esse vaso com essa toalhinha, mas qual é a dica que eu dou? Usa uma toalhinha tipo aquela primeira que eu fiz o primeiro vaso, ela é mais durinha. Essa daqui deu certo, mas pode ser por isso que eu vejo nos comentários, Dani, perdi a toalhinha dentro da massa. Apesar que aqui a gente vai colar, não tem como ela entrar. Mas ela fica mais fácil, porque ela rasga conforme você vai puxando. Então, aconselho você colocar aquela que é tipo suplá, ou você procurar umas mais grossas. Além de a textura aparecer mais, ela não vai rasgar na hora de puxar. Ficou lindo, vocês vão ver no final que o vaso ficou maravilhoso. Porém, a dica que eu dou, toalhinha mais grossa. Eu tô adiantando para não ficar tão cansativo o vídeo. Bom,
Aqui eu já colei com cola quente, tá vendo, gente? Coloquei bastante cola do lado de lá, deixei fixar. Agora aqui, a gente vai preparar o gesso. Você pode fazer com argamassa branca, vai ficar maravilhoso. Espera 4 dias pra secar. De pezinho eu vou usar rolha, gente, porque eu não tenho pezinho específico. Então, eu vou colocar massa, não posso afundar muito, tá vendo, ó? Vamos dizer que seja um pouco menos que a metade, só a pontinha ali pra ela fixar. Então, eu vou colocar a massa e vou colocar as rolhas como pezinho. Vou preparar o gesso e derramar aqui, ó. Aqui você coloca até a marca que você desejou, né, a altura, no caso do seu vasinho, completa ele, acerta, tira bem as bolhas. Eu vou subir até essa parte de cima aqui do meu vasinho e nessa hora eu vou colocar as rolinhas. Se você tiver cabo de vassoura cortadinho, pode ser também, que eu não tinha disponível, mas coloca elas assim, altura, largura certinho, para não ter perigo de ficar torto. Agora, gente, é a mesma coisa, não tem como desenformar se você não abrir as laterais, porque como você usa cola de silicone, você precisa tirar na calma, cuidado com a mão, e é só ir rasgando que ela sai tranquilamente. Essa hora, quando eu desenformei, gente, eu percebi que entrou massa de gesso na parte de baixo, tá vendo? Isso é porque eu não colei muito o contramolde interno. Então, carrega um pouco mais de cola quente para não acontecer igual o meu. Mas eu fui raspando, raspando, quando eu fui ver ficou uma casquinha. Aí eu fui quebrando e retirei, tá vendo? Olha, é que a massa entrou por baixo. Então, se você colocar bastante cola quente ali naquela lateral, ela não vai entrar por baixo. Eu fui retirando a parte interna, saiu facinho. Olha, retirando, deixei paradinho. Se você tiver medo, deixa 24 horas. Eu deixei mais ou menos umas 3, 4 horas parado para ficar bem firme, que o sol tá bem quente. Aqui você percebe, ó, como ela rasgou bem, tá vendo? Eu consegui na calma tirar tudo, mas eu aconselho você trabalhar com aquela mais grossa, senão vai ter problema. Mas a técnica de colar com a cola de EVA ou colinha de silicone, uma camada fina, eu fiz o teste aqui com a cola de EVA. Deu certinho, adorei. Gente, eu fiquei apaixonada pelo kit. Coloca nos comentários se vocês vão tentar fazer. Coloca ideias, gente, eu peço, o pessoal às vezes esquece. Dani, faz alguma coisa diferente, tipo, o que vocês tiverem na cabeça, adoro a ideia de vocês. Olha, eu fiquei tão apaixonada que eu peguei, sabe aquelas garrafinhas de água sanitária, daquelas mais baratinhas, cortei o meio e fiz tipo um copinho, pra fazer o mesmo efeito, pra fazer um teste. Aqui a toalhinha é da mais grossinha, pra ver como vai ficar. Fiz do mesmo jeito, coloquei a cola de silicone, deixei coladinha aí umas 3 horinhas parada, joguei o meu gesso. Olha que efeito. Gente, dá pra você brincar muito com a textura, dá pra você fazer, dá pra você vender. Olha, abusar da criatividade, bandeja, vasos. E para fazer com argamassa, lembre-se, deixa uns 4 dias parado para o efeito ficar desse jeito. Cimento branco estrutural, se você for fazer, também deixa aí uns 3 dias parado. Então, cada massa tem seu tempo, mas o efeito é maravilhoso. Olha, agora vamos para a parte da finalização. Todas as peças precisam, deixa eu pôr essa bandejinha aqui, esse aqui será o próximo vídeo aí do canal, bandejinha com tampa de Tupperware. Todas as peças, antes de você impermeabilizar, finalizar, uma lixinha bem fininha. Mas uma dica importante para vocês. No próximo vídeo, não percam, por isso que vocês precisam se inscrever, eu vou ensinar uma pintura aqui. Se você deixar branca, você pode passar um perolado, uma tinta branca. Eu vou deixar o link da resina para você impermeabilizar, tá? Você pode passar resina até aqui nos pezinhos. A gente vai tirar esse pozinho, mas eu já vou mostrar decoradinho. Aí no próximo vídeo, gente, eu vou ensinar todas essas peças pintadas e a gente deixar aparecendo mais ainda o relevo. Aqui é a ideia, eu vou mostrar decorada. Para quem quer deixar branco, eu vou mostrar o modelo, como você pode decorar. No próximo vídeo, junto com a finalização dessas peças, eu vou ensinar a pintar. Isso aqui é feito com uma tampinha de Tupperware, para você decorar suas peças aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. Essas são as peças prontas, bem branquinha. No próximo vídeo, não percam, se inscrevam, que eu vou fazer parte da pintura e a impermeabilização.
Mas olha, que show que ficou. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Ficou um pouco longo, mas é esse show que eu queria apresentar para vocês.